Aleluia, glória a Deus. Você que pode, irmãos, aproveitando que estão de pé, abra suas Bíblias comigo. Livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15. Nós já fizemos a leitura do texto, base para este culto, mas eu gostaria de ler com os irmãos aqui esse versículo. Oséias, capítulo 5, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Irmãos, fiquem ligados comigo, porque eu tive bastante tempo a pensar nessa mensagem e, assim, a minha cabeça pensou muita coisa. Então, assim, não se perde naquilo que eu vou falar para você não achar que eu estou falando que não tá fora do contexto, tá? Então, vamos lá, me ajuda em nome de Jesus. Quando eu me deparei com essa história, com esse livro de Oséias, o Senhor me chamou muito a atenção. E no começo eu fiquei muito resistente. Eu me perguntava por quê e não entendia onde é que isso ia encaixar com aquilo que nós estamos falando. Sobre libertação, sobre nós sermos libertos por Cristo. Porque a história de Oséias, do profeta Oséias, um homem de Deus, é uma história muito difícil. Oséias, o Senhor está vendo uma situação que está acontecendo ali no meio do povo, e o Senhor está insatisfeito com o povo. E aí o Senhor vai levantar Oséias para viver uma situação, uma adversidade tão grande na vida dele, que às vezes nos faz pensar, por quê? Se nem era Oséias que estava de fato errado, se nem era Oséias que estava pecando contra o Senhor. E Oséias, Deus vai falar para ele assim: Oséias, você vai tomar por mulher uma prostituta. E você vai casar com ela. E isso, Oséias, é para representar e para mostrar para o povo que o que o povo faz comigo é isso. Oséias, ele casou com uma prostituta e essa mulher, ela ficava com outros homens e Oséias tinha que continuar amando essa mulher. E isso representava que o povo daquela época estava fazendo isso com Jesus. Estava dando lugar aos prazeres da carne e se esquecendo daquilo que importava. Mas ainda assim existia um que os amava. E Jesus nos ama. E era isso que o Senhor queria representar para aquele povo. Mas, irmãos, olha a adversidade na vida desse homem. Eu imagino, a Bíblia não vai dizer isso, mas eu conjecturo que Oséias, enquanto ele passava por essa situação, ele tinha que ser enchido pela presença do Senhor diariamente. Porque ele via a pessoa a qual ele amava o traindo, dando lugar a outras coisas e não se importando com aquilo que ele sentia a respeito dela. E o povo fazia isso com o Senhor. O povo preferia dar lugar aos prazeres que eles queriam sentir momentaneamente, recusando o amor que o Senhor tinha para a vida deles. E, irmãos, isso é muito forte, porque certo é que em todas as adversidades que nós temos nas nossas vidas, a grande maioria delas, nós não entendemos o porquê na hora que nós estamos passando. E eu imagino que Oséias também tenha tido esse sentimento, por mais que o Senhor tenha falado para ele assim: Oséias, isso está acontecendo porque o povo está pecando contra mim. Eu imagino que Oséias, ele não tinha dimensão de tudo que Deus ia fazer através disso na vida dele. E a história vai se passar, e Oséias, ele vai ter filhos, e aí, como se não bastasse tudo, o Senhor vai falar para ele assim: Oséias, olha só, o primeiro nome do seu filho vai ser Girziel.
E sabe o que significa o nome do primeiro filho? Aquele que é esperado, aquele que é sonhado, aquele que nós almejamos. Na vida de Oséias, o primeiro filho dele vinha carregando um nome com um significado tão pesado, que significava assim, ó: porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jeziel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jeziel. Irmão, se você não entendeu, eu preciso te explicar. O Senhor estava querendo dizer que o primeiro filho de Oséias tinha um significado que o Senhor estava quebrando qualquer relacionamento que ele tinha com Israel, que ele ia destruir, porque o Senhor estava completamente aborrecido com aquele povo. Porque aquele povo tinha dado lugar à carne, tinha dado lugar a coisas que o Senhor estava falando para eles: olha, não façam isso. E aquele povo estava preferindo fazer. E aí o Senhor me fez lembrar, lá em Daniel, quando Daniel ele vai para o palácio e ele escolhe não se contaminar com as coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Porque, irmãos, bem verdade é que a libertação ela acontece pela ajuda do Espírito Santo. Mas se alguém, irmãos, até hoje, alguém orou por você e você foi liberto, glória a Deus, mas a libertação ela acontece com a ajuda do Espírito Santo, mas pela atitude que nós tomamos. Porque o Espírito Santo pode falar para você assim: não faz. Se você falar assim, eu faço, o Espírito Santo ele vai te dar o livre-arbítrio de você fazer. Porque o Espírito Santo muitas vezes ele vai falar e você vai se recusar a ouvir a voz do Espírito Santo. E Daniel, quando ele foi para o palácio, ele escolheu. Eu imagino o Espírito Santo soprando no ouvido dele, né? Ou Deus falando com ele claramente assim: Daniel, não se contamine, permaneça firme, mostre para esse povo que você tem um Deus que é acima daquilo que você quer fazer. Mostre para esse povo que você escolhe a Deus, independente das coisas que você quer para a sua vida. Se Daniel decidisse naquele momento que ele não queria fazer isso, irmãos, era livre-arbítrio dele. Mas Daniel escolheu não se contaminar. Às vezes tem coisa que o Senhor fala assim: filho, faz. E você fala assim: Senhor, não quero fazer. Tem vezes que o Senhor vai mandar assim: filho, fala. E você está falando para o Senhor assim: Senhor, eu não vou falar. Ei, cuidado, porque o Senhor pode cobrar de você. Ele pode cobrar porque o Senhor, eu falava: Senhor, eu não quero falar. Mas o Senhor fala assim: filha, e quando você cantava assim: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Senhor, eu estou à tua disposição. Ei, meu irmão, se você, glória a Deus, abre a sua boca e fala para o Senhor assim: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu quero ser teu instrumento. Meu irmão, quando Deus mandar, faça. Porque o Senhor mandou você fazer, então faça com a ajuda do Espírito Santo. Assim como tem coisa que às vezes o Espírito Santo está dizendo assim: filho, não faça, não fala. E a gente faz. E a gente fere o Espírito Santo. Quantas vezes a gente fala assim: ah, já passou pelo pensamento, já chegou na minha boca, então eu vou falar. Ei, se o Espírito Santo te deu mais uma oportunidade para você não falar, se mais uma vez ele te fez repensar sobre aquilo que você queria falar, meu amigo, não fala. Não fala, sabe por quê? Porque nós temos o poder da palavra. E nós cremos que pelo Espírito Santo, nós temos o poder de abençoar. Nós temos o poder de profetizar. Nós temos o poder de ajudar a restaurar uma vida. Com a mesma força que a nossa palavra ela pode matar alguém. Com a mesma força que a nossa palavra ela pode ferir o coração de alguém. E aquilo virar uma amargura tão grande a ponto de fazer essa pessoa às vezes parar na caminhada dela. Assim como a irmã Zilma disse que as irmãs que visitaram ela, as pessoas que estiveram orando por ela, ela recebia isso como uma bênção na vida dela, como um fôlego de vida. Irmão, se ponha na posição de ser essa pessoa pelo Espírito Santo. Ser essa pessoa que abençoa, que ora, que segura na mão e fala assim: vamos, eu estou contigo, vamos junto. E o Espírito Santo nos dá força. Irmãos, porque eu imagino que para Oséias passar por essa situação, foi com a ajuda do Espírito Santo. Foi com quem dizia para ele assim: olha, vai firme. Porque, irmãos, imagina Oséias nessa situação. E quando ele passava nos lugares, as pessoas diziam assim: olha lá vai um homem traído.
Um homem que aceita calado tudo que ele vive. Um homem bobo. E outras coisas mais, porque a gente sabe que o mundo diz. Mas Oséias, ele tinha uma convicção no coração dele. E isso é lindo. Ele fala assim: ei, eu estou obedecendo ao meu Deus. Independente do que vocês estão dizendo, independente do que vocês estão pensando sobre mim, eu estou obedecendo ao meu Deus. Daniel obedeceu ao seu Deus. E o Senhor, ele se agrada. E o Senhor, ele se manifesta. Porque é muito lindo, irmãos, imaginar que no meio de uma adversidade tão grande, é um momento que o Senhor reservou para se manifestar na sua vida. Você pode pesquisar na Bíblia, o Senhor ele trabalha de muitas maneiras. Mas, irmãos, não há nada comparado a ver o Senhor trabalhando na angústia e na adversidade da vida desses homens da Bíblia. E é assim na minha e na sua vida também. Sabe por quê? Porque às vezes no momento da alegria, às vezes no momento da festividade, às vezes no momento da empolgação, nós pouco temos tempo de trazer à memória o que o Senhor é para nós. E isso é bem verdade. E não é porque nós somos ruins. Na verdade, é sim. Porque nos momentos, às vezes, que nós estamos tão felizes, nós esquecemos de por quem nós estamos felizes. Nós esquecemos do motivo que proveu a felicidade até nós. Mas no momento, às vezes, que estamos angustiados, passando por um momento de dificuldade, sentindo que nós estamos no fundo do poço, a gente fica com o coração, aberto, disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, e eu posso dizer, e eu falo com convicção, que eu nunca tive um relacionamento tão gostoso com Deus como eu tive na minha adversidade. Porque, irmãos, por bem da verdade, que é no momento que a gente sente que a gente não tem mais ninguém, que aí você se sente sensível o suficiente para entender assim: eu só tenho Deus, mas Deus é tudo. Eu só tenho Deus, mas é Ele quem me restaura. Eu só tenho Deus, mas é Ele quem me fortalece. Eu só tenho Deus, mas é por causa dEle que eu vou chegar lá. Eu só tenho Deus, mas é com Ele que eu vou caminhando, cantando e levando a preciosa palavra. Porque é por Ele, é para Ele. Irmãos, e eu imagino que Oséias, ele só conseguiu suportar tudo que ele suportou porque ele tinha Deus a todo momento, falando assim: filho, eu estou contigo. Filho, eu tenho um propósito. Filho, você não está entendendo, mas eu cuido dos detalhes. Tudo está escrito, tudo já foi determinado. E Israel, irmãos, não queria entender. Israel já achava que estava entregando sacrifícios ao Senhor, mas o Senhor já não recebia mais. Porque às vezes querem entregar qualquer coisa para o Senhor e o Senhor não vai receber. Porque o Senhor, ele prefere receber pouco de coração do que receber muito apenas para mostrar que estão entregando ao Senhor. Irmãos, e quando eu me deparo com essa história, eu vejo 3 personagens e eu fico pensando assim: Senhor, quem eu queria ser aqui neste momento? Nós temos Oséias, que é um homem que louvava e bendizia o Senhor em meio à adversidade. Nós vamos ter a esposa de Oséias, Gomer, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Gomer, eu não sei. E nós vamos ter o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel, um povo que rejeitava completamente a palavra do Senhor, um povo que já estava fadado àquilo que eles queriam fazer sobre a sua carne. Nós vamos ter uma mulher que não reconhece aquilo que o seu marido faz por ela, uma mulher que não se importa, talvez. E nós vamos ter Oséias. E eu imagino, irmãos, Oséias louvando assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas aos meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que, irmãos, às vezes a gente não tem dimensão daquilo que nós louvamos ao Senhor. Irmãos, e eu imagino Oséias cantando: Senhor, ainda aqui, Senhor, eu estou passando por esse sofrimento, Senhor, eu vou contigo. Irmãos, e eu preferia, se eu pudesse escolher um desses três, eu preferia estar no lugar de Oséias. Eu preferia estar. Porque foi fácil que ele passou? Claro que não. Eu imagino que foi uma luta tremenda. Depois ele teve mais 2 filhas. E assim, essas filhas continuaram tendo significado de nomes daquilo que o Senhor não queria mais ter um relacionamento com Israel. A sua segunda filha vai chamar Loruama, que quer dizer que ele não vai ter mais compaixão, a não favorecida. Irmãos, imagina o peso de você ter seus filhos, né? Nós sabemos que ainda hoje nós temos essa preocupação. Todas as vezes que nós vamos ter um neném, a gente pensa assim: eu quero colocar um filho com um nome que tenha um significado bom. E você imagina Oséias passando por toda essa diversidade. Mas, irmãos, ainda assim ele sabia assim: olha, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque é assim que o Senhor faz. Irmãos, e é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu li uma frase esses dias e ela ficou na minha mente. E eu tenho um problema, porque eu não gosto muito dessas frases assim, né? Frases de efeitos. Mas assim, essa ela me marcou muito. Porque ela diz que quando você não é ninguém, ninguém liga, ninguém se importa, nem você mesmo se importa. Mas quando você decide se tornar minimamente útil para Deus, você vai se ver guerreando o tempo inteiro e principalmente guerreando contra si mesmo. Irmãos, porque Oséias, ele estava no meio de um povo pecaminoso. Para Oséias, irmãos, decidir não se contaminar não é fácil. Para Oséias decidir: olha só, eu quero fazer diferente desse povo. Eu quero ser diferente. Eu quero continuar com Deus, ainda que as pessoas aqui não queiram. É uma decisão muito forte. É uma decisão muito difícil. Mas, irmãos, Oséias, ele decidiu lutar contra isso. Ele decidiu ir na contramão daquilo que as pessoas acreditavam. Porque ele tinha uma convicção no coração dele. Ele tinha uma convicção de que ele já tinha sido liberto por Cristo. E é muito lindo porque através dele o Senhor, ele quer falar e quer trazer a libertação para aquele povo. Mas aquele povo ainda está com o coração duro. Irmãos, mas eu acho muito interessante é que através da vida de Oséias, Jesus, ele vai abençoar, o Senhor, ele vai abençoar aquele povo. E o que eu quero dizer para você é que, a partir do momento que você tomou a decisão: Senhor, eu vou servir a Ti, ainda que para isso, Senhor, eu tenho que chorar. Senhor, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas feridas, mesmo que às vezes eu vou para a casa do Pai arrastando, Senhor, eu vou Te servir. E eu quero te dizer, meu irmão, que é através da sua vida, que é através da sua posição de se manter firme em meio às adversidades, que o Senhor quer operar em você e nas pessoas que estão ao seu redor. Por mais que essas pessoas hoje ainda não entendam, por mais que às vezes o seu marido pensa que ele só está vivo por uma coisa da vida, por mais que o seu filho pensa que ele está vivo porque ele ainda está novo. Mas Deus e você sabe que Ele está vivo, que Ele ainda está de pé, porque você tem joelhos no chão. Por mais que essas pessoas que estão ao seu redor ainda não entendam, assim como Israel não entendia, o fato é que a partir do momento em que você se coloca na posição, a partir do momento em que você decide guerrear não só as suas próprias guerras, mas a guerra desse povo também, o Senhor, Ele opera na vida desse povo. Irmãos, porque eu imagino que enquanto tudo estava acontecendo, Oséias estava orando, Oséias estava jejuando, Oséias estava se alimentando da palavra do Senhor e da presença do Senhor, para suportar e para orar por aquele povo, e para pedir misericórdia por aquele povo. E isso é muito lindo,
Porque é através de você, irmãos. Não fique esperando, às vezes, Deus levantar um outro alguém. Deus levantar um profeta. Deus levantar alguém que vai vir de longe para poder dizer, às vezes é através da sua vida. Às vezes não, irmão. Se ponha na posição e vai ser através da sua vida que o Senhor quer abençoar os que estão ao redor. Mesmo que essas pessoas ainda não entendam. Mesmo que essas pessoas ainda não vejam a glória de Deus. O Senhor, Ele quer operar através de você. Ele quer usar você. Porque você lendo, eu convido a vocês depois, façam um estudo, leiam mais sobre a vida do profeta Oséias. É de edificar, mas é muito forte, porque aqui no capítulo 9, nós vamos entender o que a volta da libertação ela faz. A volta da libertação, ela dá uma sensação falsa de que as pessoas estão felizes. A falta da libertação, ela faz parecer para essas pessoas que está tudo bem. Que é bom a vida que elas levam. Que é bom sair de casa e voltar de madrugada. Que é bom se relacionar com várias e várias pessoas num falso amor ou em algo tão vazio e que elas não conseguem encontrar a felicidade nem por um momento. E aqui no capítulo 9, versículo 4, vai dizer assim: não derramarão libações do vinho do Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo, e não entrará na casa do Senhor. O que farei vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá, Menfins os sepultará, o desejável da sua prata e urtigas a possuirão por herança, e espinhos crescerão nas suas tendas. Irmãos, é muito forte, porque por mais que eles não entendam, a falta de libertação cria raízes, os prendem a uma realidade que não é real, a uma realidade que só parece boa, mas que quando o Senhor voltar, eles ficarão aqui e não terão a alegria que nós teremos ao encontrarmos com Cristo. E é isso que a falta de libertação faz. Mas eis que, com a nossa oração, com a nossa perseverança, com a nossa posição diante do Senhor, de continuar firme na caminhada, orando e jejuando por essas pessoas, nós bem sabemos que o Senhor, Ele tem poder para poder curar essas pessoas, para restaurar essas pessoas, para transformar essas vidas. A irmã Zilma bem disse, foram 27 anos orando. Irmãos, não é um dia, não é dois, às vezes é uma vida inteira. Eu me recordo de histórias de ouvir falar da minha avó. A minha avó era casada com um homem que não gostava de crente. A minha avó era casada com um homem que não suportava ouvir o evangelho. E a minha avó não afrontava ele, mas a minha avó também não desistia de servir ao Deus dela. A minha avó, ela entrava para dentro do banheiro e ia orar dentro do banheiro. Então, irmãos, nem tudo às vezes é questão de confrontar, é achar que é por força, é por violência. Às vezes é na sua oração sussurrada. Às vezes é enquanto você olha para essa pessoa, está ouvindo ela falar uma barbaridade, e você em pensamento ora e fala assim: Senhor, Tu sabes. Senhor, tem misericórdia. Senhor, usa essa vida um dia, Senhor. Que um dia dessa boca eu ouça palavras, ó Deus, de amor, palavras de profecia, palavras de bênção. Às vezes é você no seu silêncio, você fazer aquela oração para aquela pessoa. Irmãos, porque a adversidade, ela te faz ser sensível. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, antes de nós passarmos por alguma situação de dificuldade, às vezes antes de nós passarmos por uma coisa que nos entristece, nos machuca a alma, nós não temos sensibilidade para com o próximo. Às vezes nós rimos, às vezes nós debochamos, às vezes nós lançamos palavras que nós não entendemos do choro do outro, da dor do outro. E às vezes nós precisamos passar por situações para que nós possamos aprender a ser sensível com os outros. E eu me lembro que quando eu era mais nova,
eu estava fazendo algo, né, que não agradava ao Senhor, e o meu tio, ele veio conversar comigo. E eu falei para ele bem assim, não tenho orgulho disso, mas eu falei assim, tio, o senhor já quebrou a sua cara. Então agora o senhor deixa eu quebrar a minha. Eu falei isso. Irmãos, e hoje quando eu penso nisso, quando eu olho para esse momento da minha vida, eu penso que o quão mais fácil é quando às vezes a gente não precisa quebrar a cara para aprender. Se às vezes você viu que na vida do irmão deu errado porque ele não ouviu a voz de Deus, você vai querer não ouvir a voz de Deus para poder pagar o preço você também? Queira aprender com os seus erros. Queira aprender com os erros do outro. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de não voltar atrás. Irmãos, mais difícil do que ser liberto pelo Senhor, mais difícil do que abrir mão de si mesmo, mais difícil do que abrir mão dos seus próprios prazeres, é continuar no erro. Porque quanto mais você vive no erro, menos tempo você tem de viver as maravilhas do Senhor na sua vida. Às vezes as pessoas têm uma história, né, daquelas pessoas que quando estão morrendo, na hora de morrer, elas aceitam a Jesus como seu Salvador. E aí algumas mentes imaturas vão dizer assim, ele viveu a vida inteira na bagunça, curtindo, aproveitando a vida, e aí no finalzinho ainda deu tempo de se arrepender e ir para o céu. A gente pensa assim às vezes. Mas, irmãos, miserável a vida que ele teve por não ter vivido as maravilhas do Senhor aqui na terra. Miserável vida que teve porque não foi liberto pelo Cristo. Não reconheceu o amor que Jesus teve por ele e viveu uma vida miserável longe do Senhor. Irmãos, mais vale 1000 dias na presença do Senhor. Mais vale para mim abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Abrir mão daquilo que a gente quer, renunciar aos nossos sonhos, renunciar aos nossos planos, para servir ao Senhor, não é fácil. Não é fácil, às vezes, quando o Senhor manda você sair do meio da tua parentela e ir fazer missões, não é fácil. Falar que o Senhor é bom quando está tudo dando errado, não é fácil. Mas é mais fácil servir cantando e chorando juntinho com o Senhor do que permanecer no erro, do que viver longe dessa verdade, do que viver longe desse amor que o Senhor tem para mim. Irmãos, às vezes eu estou aqui e eu me pego pensando assim, Senhor, eu quero viver aqui para sempre. Eu quero viver te adorando e sentindo essa presença do jeito que aqui está para sempre. Eu não quero ir para casa. Eu não quero fazer mais nada, porque lá fora eu tenho medo de mim. Porque lá fora eu preciso lutar todos os dias quando eu abro meus olhos. Eu entendo que eu estou numa luta espiritual comigo mesma, porque o meu corpo não quer orar e eu sei que o meu espírito precisa ser fortalecido pela oração. Porque às vezes o meu corpo não quer jejuar. Eu trabalho numa padaria, tem um monte de coisa gostosa e eu falo assim, eu quero comer, e o Espírito Santo fala assim, vai jejuar, e eu falo, eu quero comer, e o Espírito Santo assim, o que você quer? Você quer alimentar a tua carne ou você quer alimentar o teu Espírito Santo? Você quer se alimentar pelo Espírito Santo? Irmãos, abram mão de si mesmo. Jejuem. Eu já jejuo, jejua mais. Porque há níveis com o Senhor e nós precisamos alcançar mais níveis com o Senhor.
Nós precisamos de mais. Nós precisamos, porque almas carecem de nós. Almas precisam ser libertas. E se hoje, pelo nome do Senhor, nós podemos declarar que nós somos libertos, e tem coisa que ainda precisa ser libertada, nós estamos aqui ouvindo a palavra para continuar sendo liberto daquilo que não agrada ao Senhor. Tem vidas precisando ser libertas. E eu e você somos o canal que o Senhor escolheu para libertar essas vidas. Eu e você somos. Irmãos, e se tem uma coisa que o Senhor me mandou aqui para te dizer, é que através de você o Senhor pode fazer muito, e Ele quer fazer, Ele quer te usar. E eu sei que enquanto o Senhor te usa, Ele vai cuidar daquilo que está doendo. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para sarar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para sarar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar, só a igreja, para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Irmãos, e para encerrar, eu quero ler com os irmãos no capítulo 14, apenas alguns versículos que diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caídos. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E oferecemos como no... Minha irmã, é fácil. Para Oséias também não foi. Mas através de Oséias, o Senhor, Ele ainda assim deu uma chance para Israel. E no fim, mais para frente da caminhada de Oséias, Moisés vai olhar para ele, depois dele vencer uma grande batalha, e vai falar para ele assim, vai o parabenizá-lo, né? Vai falar assim: parabéns pela tua fé. É a tua fé, é a tua mesmo, a sua fé que livrou o povo. Parabéns pela tua fé. E vai mudar o nome dele para Josué, que significa Deus é salvação. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua adversidade, mas Deus, Ele me mandou dizer aqui para você que Ele cuida de você. Ele cuidou de Oséias. Depois, leiam a história de Oséias, vocês vão ver que o Senhor, Ele vai dar mais uma chance para a família dele, para a mulher dele. Mas enquanto Jesus, Ele trabalhava, por mais que Oséias estivesse sofrendo, o Senhor cuidou dele nos mínimos detalhes. E o Senhor, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então, se é algo que está tentando fazer você pensar em parar, meu irmão, não para não. Não desiste não. Continua firme com Jesus, continua com a tua fé. Porque é ela que te liberta, e é através dela que outras vidas vão ser libertas também. Seja instrumento nas mãos do Senhor. E eu gostaria de te convidar aqui na frente. Eu gostaria de te convidar, e a primeira que vai estar aqui sou eu. Se você sente que você está passando por uma adversidade que está querendo te fazer parar. Se você sente que você não está suportando o peso. Se você sente que está muito difícil e que você precisa ser renovado pelo Senhor.
se você sente que você precisa ser um pouquinho mais cheio pela presença do Senhor, vem com fé aqui na frente. E já vem falando com o Senhor assim: Senhor, eu preciso de mais um pouquinho da tua unção. Eu preciso que o Senhor me enche mais um pouquinho. Eu preciso um pouquinho mais da tua glória. Eu preciso um pouquinho mais do teu óleo. Eu preciso de mais um pouquinho de força para jejuar. Senhor, eu preciso de mais um pouquinho de força para orar. Senhor, eu preciso de um pouquinho mais de ti. Senhor, eu preciso. Porque eu quero ser liberto de mim mesmo. E eu quero ajudar a libertar vidas. Eu preciso, Senhor. Muito, irmãos, nós teremos que ser libertos durante a nossa caminhada. Tem muita coisa até que nós chegamos à posição perfeita, de vaso perfeito para o Senhor. Mas enquanto nós vamos caminhando, nós vamos falando assim: Senhor, me dá um pouquinho mais de força. Senhor, me enche mais um pouquinho. Senhor, porque eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser um Oséias. Eu quero ser um profeta nas mãos do Senhor. Ainda aqui, Senhor, para Te servir eu preciso chorar mais um pouco. Ainda aqui, Senhor, eu preciso abrir mão das minhas vontades, dos meus prazeres para Te servir, Senhor. Eu quero, Senhor, eu abro mão de mim, Senhor, porque eu quero ser instrumento nas Suas mãos. E eu preciso, Senhor, eu preciso sair daqui, Senhor, renovado. Eu preciso sair daqui, Senhor, cheio. Vai falando com o Senhor, porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer operar e Ele quer fazer através de ti. Não pare de cantar, não pare de louvar, não pare de adorar, porque às vezes você vai achar que a letra da canção está muito pesada. Se você acha assim: Senhor, toda vez que eu canto aquele hino, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar alegre em Ti, todavia eu vou me alegrar em Ti. Se você sente que toda vez que você canta esse hino, a adversidade vem, e você fala assim: Senhor, eu não vou cantar mais, porque eu não aguento mais. Eis que o Senhor te diz: continua cantando com fé, porque eis que eu estou contigo, filho. Eis que eu vou com você. E quando você achar que você não tem mais motivos para sorrir, eu sou o seu maior motivo. Eu sou. Eu vou com você, filho. Eu vou. Eu seguro as suas mãos. Eu te sustento. E nas noites de choro, nos momentos de aflição, cante ao Senhor: Senhor, ainda que o meu corpo errar no caminho, Senhor, ainda, Deus, se porventura um pouquinho de mim gritar mais alto, Senhor, vem, me faz voltar pelos caminhos do Senhor, me traz de volta a me converter, Senhor, porque eu preciso de mais de Ti. E às vezes nós precisamos nos converter todos os dias, porque é uma luta diária de nós mesmos, querendo sair, querendo gritar, querendo dizer: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou no culto. Mas eis que o Espírito Santo vem, te levanta e fala assim: você vai porque eu tenho um propósito, você vai porque você não entende hoje, mas eu já cuidei de todos os detalhes, está tudo escrito, é através de você, eu preciso de você, você é meu instrumento, e você não vai parar agora, você não vai desistir agora, você vai e eu vou junto contigo, caminhando junto contigo. Você pode estar em pé, irmãos, estender as suas mãos e crer no nome de Jesus. Oh, aleluia! Você pode orar nesta noite em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, os presbíteros, por favor, Deus, em nome de Jesus, nós confiamos no Teu poder, ó Pai, nós confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, Senhor, confiamos na Sua multiforme graça, Pai. Ó Deus, e compreendemos, ó Deus, aleluia, que o Senhor tem uma forma, Pai, de tocar, Senhor, cada coração. E nesta noite, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, está aqui à frente, Senhor. Ó Deus, aleluia, pessoas que ouvindo, Senhor, o convite, vieram diante, Senhor, aleluia, deste altar, Senhor. Ó Deus, aleluia, com o coração quebrantado, com um desejo, Senhor, aleluia, na alma. Ó Deus, com uma oração nos lábios, Senhor. E nós somos o Teu povo e cremos, ó Pai, na Tua bondade.
nós cremos na tua misericórdia, nós cremos na tua fidelidade, Senhor. E nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, Senhor. Nós somos a tua igreja, Pai. E nós estamos aqui confiados e liberando uma palavra sobre estes, ó Deus. Visita com o teu poder nesta noite. Toca, Senhor, com a tua graça nesta hora. Meu Deus, venha renovar as forças, Senhor. Ó Deus, venha tocar com libertação nesta noite. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus libertador. Ó Deus, aleluia, que existe ainda, Pai, algumas situações que nos aprisionam, Senhor. E o que nós queremos, ó Pai, é sermos livres, ó Pai, aleluia, por completo. E que nesta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, pela tua graça liberada, pela tua palavra, Senhor, aleluia, que penetra a divisão da alma, que penetra a divisão, Senhor, aleluia, dividindo, Senhor, aleluia, discernindo os pensamentos e a intenção do coração, é que nós profetizamos no nome de Jesus. Nós profetizamos libertação, cura, milagre, transformação, renovo, restauração, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, toma, Pai. Oh Espírito Santo, opera nesta noite. Ah, Senhor, que milagres, e milagres, Senhor, sejam testemunhados. Que, Senhor, aleluia, milagres serão testemunhados pelo poder do teu nome, pela tua bondade, Senhor, e pela tua palavra. Em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós profetizamos, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai, aleluia. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso. Oh, louve ao Senhor, cante, aleluia. Deixa eu te... Canta, igreja. Enquanto eu te uso, eu cuido. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, Ele que te chamou, aleluia. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Creia nisso. Eu te chamei. Creia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Ele quem usa. Ele quem usa. De tudo que te faz chorar. Creia nisso. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para